Olá, meus amigos, olá, minhas amigas. Hoje estou passando aqui para apresentar mais uma planilha da Loto Fácil. Esse aqui é um esquema, meus amigos, daquele esquema que é fechado pela metade. E aí sobra outra metade para que o jogador escolha. Dessa forma aqui fica muito mais fácil vocês alcançar prêmios grandes. Inclusive esse fechamento aqui ela tem garantia de vários bilhetes de 14 pontos, tá? Antes de eu iniciar a apresentação, meus amigos, eu quero mandar um abraço lá para o meu amigo Adenilson. Ele mora lá na cidade de Curitiba, no estado do Paraná. Quero deixar também um abraço para todos vocês que estão ligados aí no canal Borges e Loterias. Meus amigos, o nome dessa planilha de hoje é Loto Fácil, o fechamento do centro, tá? Vamos lá, não é o fechamento do miolo não, é o fechamento do centro, beleza? Como que funciona, Borges? Como vocês podem observar aqui do lado, meus amigos, nesse simulado do cartão da Loto Fácil, das 25 dezenas da Loto Fácil, tem apenas algumas dezenas do canto que está visíveis, tá? Que aqui no caso são 3 aqui, 3, 3 e 3, né? Então se torna 12 dezenas, beleza? Essas dezenas do centro, aonde está em azul, essas dezenas já foram fechadas, ok, meus amigos? Estão entendendo, né? Então essas dezenas do centro, aonde está em azul, elas já foram fechadas e elas estão aqui já dentro do jogo. Essas dezenas que estavam aí, não precisa se preocupar, tá? Vocês vão se preocupar apenas com essas 12 dezenas visíveis que está aqui no canto, tá, meus amigos? Beleza? Dessas 12 dezenas, vocês vão escolher 8 dezenas e vão digitar aqui, tá? Inclusive está escrito aqui, digite 8 dezenas das 12 do canto, tá? Então dessas 12 dezenas que está aqui no canto do bilhete da Loto Fácil, vocês vão escolher 8 e digitar aqui nesse espaço. Somente isso e nada mais, tá bom, meus amigos? Aqui no cabeçalho, quando vocês adquirirem a planilha, aqui no cabeçalho já está escrito aqui a garantia, né? Se no resultado vier 8 dezenas nas 12 do canto, quer dizer, se vier no resultado vindo 8 dezenas aqui dentro dessas 12 do canto, e acertando essas 8, garante vários prêmios de 14 pontos, tá? É um esquema, mas muito forte mesmo, meus amigos. São 264 jogos de 15 dezenas, mas não é para que vocês joguem todos esses 264 jogos, é apenas para vocês fazer uma pescaria ou usar esses filtros que está aqui do lado da planilha, ok? Beleza? Vamos lá então fazer a nossa simulação, beleza? Usando os próprios resultados da Loto Fácil para vocês verificar como que funciona esse método e quantos bilhetes de 14 pontos ela te dá quando vocês conseguem acertar 8 dentro de 12. Tá? Vindo o padrão de 8 dentro das 12 e acertando essas 8, ok? Vamos lá, meus amigos. Aqui nessa outra página estou com todos os resultados da Loto Fácil, que é do 1 ao 3.395. Eu vou fazer uma filtragem que sobra os resultados que veio 8 dezenas naquelas do canto lá,
tá? Que sobra 8 dezenas no canto. Todos os resultados que veio 8 do canto, eu vou deixar ela aqui visível para nós escolher e colocar lá para nós fazer a nossa simulação. Beleza? Então, por isso eu já deixei um filtro aqui para ficar mais fácil, né? Para facilitar o meu trabalho de apresentação. Ok? Então, desmarquei tudo, deixei aqui 8. Sobrou aí 945 jogos que veio o padrão de 8 naquelas 12 do canto. Ok? Inclusive aqui está no concurso 3.394, né? Deixa eu ver qual foi o último concurso. O penúltimo, né? O penúltimo, meus amigos, já veio 8, tá? O penúltimo é o 3.394, é o penúltimo resultado. Então vamos copiar ele, vamos colar aqui, tá? De vez em quando vem esse padrão, ok, meus amigos? Quando você digitar um resultado, mas não é para digitar resultado antes para que vocês escolham suas 8 dezenas, não, tá? Eu estou fazendo isso aqui apenas para demonstrar que quando acertar as 8 que veio aqui, tá? Dentro da no canto, né? Nessas 12 do canto, vou demonstrar quantos bilhetes que vem de 14 pontos, tá? Então, por isso que quando você digitar um resultado aqui, vai pintar as dezenas que está aqui no canto, tá? Que caiu no canto, beleza? Então, aqui veio a 1, a 2. Vamos digitar ela. E vocês ficam observando aqui, meus amigos, aqui no conferidor geral, quantas dezenas dessas 8 aqui precisa acertar já para começar a ter lucro com essa planilha. Quando eu digo começar a ter lucro, é caso se vocês for jogar em bolão e jogar os 264 jogos, é claro. Mas vocês acertando as 6, 7 e conforme o lugar que você for pescar, você pode ter lucro acertando menos dezenas, tá? Então vamos lá, digitei a 1, a 2, a 3, a 4, a 5 e 6, que é as dezenas que está no canto, tá? A gente já observa que acertei 5, né? Simulei que estou acertando 5 dentro das 8, já teve 7 bilhetes com 11 pontos. Então vamos continuar aqui. Vamos digitar 10, tá? Fica observando. Quando eu apresento esse tipo de planilha aqui, meus amigos, muita gente pergunta: ah, boy, mas você simulou acertando todas. Simula aí para ver até quantas dezenas precisa acertar para ter lucro. Então, por isso que eu estou fazendo aqui bem compassado mesmo, para que vocês vejam quantas dezenas precisa acertar dessas 8 para começar a ter lucro, tá? Então aqui a gente já colocou 6 dezenas, né, acertando as 6, e já teve 45 bilhetes com 11 e 7 com 12. Por enquanto, jogando todos os jogos, não teria lucro, tá? Mas se pescar, veja bem, aqui nos 3 primeiros jogos tá com 11, ó, tá? Então se pescar já tem lucro em alguma parte. Aqui tem 12, né? Aqui tem 11, tá? Aí se acertando 6 dentro das 8, tá? Aqui o tanto de 11 e 12 aqui, beleza? Vamos acertar a 7ª dezena. Vou colocar aqui a 16, que caiu no canto, tá? Agora aqui sim, meus amigos, já começa a ter lucro jogando todos os jogos, tá? Então a gente já observou que precisa acertar para ter lucro jogando todos os jogos, no mínimo 7 das 8, tá? Então aqui vocês já têm uma ideia, né? Aqui a gente já teve 110 bilhetes premiados com 11, 45 de 12 e 7 com 13. Agora, se a gente colocar a 8ª dezena que veio no canto e acertar ela, aí vocês vão ver que vai ver a quantidade de 14 pontos que vem, tá? Olha aí, veio 7. Então o que eu notei aqui, meus amigos, se vocês vindo esse padrão de 8, tá? Aqui dentro dessas 12 dezenas do canto, e vocês acertou essas 8, ela vem essa média aqui de 7 bilhetes com 14 pontos.
E pode até encaixar 15, viu, meus amigos? Pode até encaixar 15, tá? Mas geralmente ela vem essa quantidade aqui. Então vocês vão ter aí 7 chances, 7 bilhetes com 14 pontos, garantido, né? E vai ter 7 lugares aí que tem 14 pontos para vocês pescar. Então, como vocês podem observar aqui, ela fecha bastante, né? Acertando essas 8. Muito mesmo. Aqui onde já tem um 14 pontos aqui no jogo 24. Outro de 14 no 36. 2 de 14 junto um do outro no 40, 41. Enfim, como ela vem muito de 14 pontos, então vários lugares que vocês pescar vai ter 14, caso, veja bem, meus amigos, caso venha 8, né? Venha o padrão de 8 dentro dessas 12, tá? Nas laterais aqui, e acerte essas 8. Quer dizer, se veio 8 aqui, né? Tem 12, vocês escolheu 8, acertou as 8, vai ter essa média aí de 7 bilhetes com 14 pontos, tá? E aí no caso vai ficar 4 dezenas de fora. Beleza? Então aqui no caso aqui, meus amigos, se ficar 4 de fora, veja bem, essas que ficou branco aqui, ó, 1, 2, 3, 4. Então, 25 menos 4, 21. Então aqui vocês estão jogando com 21 a dezena. Porém, é 21 a dezena bem preparada, né? Porque vocês não vão mexer com as 25 dezenas. Vocês vão mexer com 12. Tá? Isso é que é o bacana, viu, meus amigos? Então fica anos-luz mais fácil vocês captar prêmios bacana aí na Loto Fácil, tá? Vamos lá citar mais um exemplo, né? Vamos pegar mais uma. Vou passar umas 3 ou 4 aqui para vocês identificar quantas, né, sai com 14 pontos, tá? Mas a garantia é essa, até porque a matemática, meus amigos, ela não mente. Vamos pegar do meio aqui, qualquer uma dessa aqui. Vamos pegar essa. Vamos colocar aqui. Lembrando que é o próprio resultado da Loto Fácil. Vamos simular aqui que nós acertamos essas 8 dezenas, tá? Porque veio o padrão, né? E outra coisa, meus amigos, a dezena 1 e a dezena 25, ela vem muito, muito mesmo. Então, nunca deixe essas dezenas aqui de fora, tá? A 1 e a 25 sempre elas vêm, né? Se vocês observar aí nos resultados, eu sempre vejo isso aí, tá? Mas aí depende da visão de cada um. Vocês observou que já passou aí, quando acerta 7 já dá lucro, caso for jogar todos os jogos, né? Já deu aí aqui 666 de lucro, né? 666. Olha aí, então vocês viram, meus amigos, ela fica mais ou menos fechada para 7 aí de 14 pontos. Pegou aí 7 com 14 pontos, tá? É muito show, meus amigos, muito show mesmo. Olha como que ela fica fechada. Já tem 3 de 14 pontos logo no início, né? Entre o 16 e o 23. Tá? Tem 3 de 14 pontos. É uma planilha simplesmente sensacional. Ela segura essa média aí de 7. Vamos fazer mais um teste? Eu estou até pegando aqui aleatório. Vamos pegar essa daqui. Para que a gente veja, observe, né, quantas de 14 pontos ela segura. E ela fica bem perto aí de 15, né? E eu vou explicar como que eu fiz essa planilha aqui, viu, meus amigos? Como que eu fiz essa combinação para chegar nessa quantidade de prêmios, tá? Fica ligado, não pula o vídeo. Aqui vocês podem observar, meus amigos, que eu acertei 7 aqui, das 8, né, que veio, eu acertei 7 e já pegou um com 14 pontos. Então acontece isso também, acertou 7 das 8, pega aí 14 pontos.
Vamos ver aqui, acertar a oitava dezena. Pegou 15 pontos, meus amigos. Isso aqui eu queria mostrar. Vocês viram que eu peguei lá o resultado aleatório, né? No início do vídeo, eu não tinha visto isso aqui ainda, mas no início do vídeo eu falei, ó, como ela já tem uma garantia próxima de 15, e eu vou explicar como que eu fiz agora, né? Então ela fica, de vez em quando, ela pode segurar 15 pontos, tá? Aqui ela segurou 6 de 14 e 1 de 15. Vocês viram como jogar com essa estratégia aqui aumenta anos-luz na frente de outros jogadores comuns, tá? Basta vocês acertar as 8 que vier aqui, mas toda vez é um padrão que vem bastante na Loto Fácil. É 8 dentro dessas 12 aqui, tá? O padrão que vem mais é 7, tá, meus amigos? É 7 dentro dessas 12. Mas como eu quis aumentar uma dezena a mais, né? Aí eu coloquei o padrão secundário, que dá 900 e pouco aí, das que veio até hoje, né? Então deu 900 e pouco, é um padrão secundário, tá? Que vem 8 dentro dessas 12 aqui, mas é um padrão bom, tá? Considerado bom, tá? Então, porque ganhar na loteria, você tem que ter estratégia e tem que ter paciência e perseverança, tá? Inclusive, hoje eu estava falando com o seu Pedro, que ele mora aqui no estado do Ceará. Inclusive, eu quero até conhecer seu Pedro. Uma hora eu vou lá, na cidade onde ele mora. Eu esqueci o nome da cidade, uma cidade famosa no sertão do Ceará. Então, eu estava falando para ele, que ele falou, Borja, eu joguei lá e no dia que eu não joguei, deu 15 pontos, deu 20 pontos, que ele estava jogando na Lotomania, né? E agora eu joguei, deu 19. Quer dizer, só que ele está jogando na lotinha da Lotomania, né? Tá jogando com 80 dezenas. Então, os dias que ele não jogou, deu 20. E os dias que ele jogou, deu 19, né? Com o joguinho que ele escolhe lá. Então é assim, vocês têm que ter perseverança, meus amigos. Tem que ter perseverança. Você não pode jogar sozinho também, não. Não vai com muita sede ao pote, não. Tá? Vocês observou aqui, ó, que fechou essas três dezenas. Acontece muito de fechar 3 dezenas dessa aqui, 2 grupos de 3, tá? E aí vocês escolhem 2 do outro lado, tanto faz, ou aqui, né? Então tem que fazer um estudo aí dessas 12 e escolher 8. Então toda vez, é claro que 8 dezenas que vocês escolherem aqui, perseverar somente com essas 8, uma hora vai encaixar essas 8 aqui. Até porque escolher 8 em 12 e acertar essas 8 é muito mais fácil. Ixi, não tem comparação, meus amigos, de acertar 15 em 25, tá? Então veja bem, aqui pegou 6 de 14 e uma com 15. Vamos ver onde é que está elas. Vamos descendo aqui, aqui tem uma de 14 no jogo 54. Tem outra de 14 no jogo 92. Outra de 14 no jogo 113. Aqui não tem pegadinha não, meus amigos, porque a gente trabalha com a matemática. Muita gente está chegando aí no canal, ele fica meio assim, sabe? E é normal, né? Fica meio desconfiado. Ah, será que eu acredito? Será que eu não acredito? Aqui vocês podem acreditar que o que eu falo aqui no vídeo é verdadeiro, tá, meus amigos? Porque aqui a gente trabalha com a matemática, não é o Borja. O Borja só apresenta, mas quem garante é a matemática, tá? Sempre eu falo, ó, 2 mais 2 é 4, nunca vai ser 3 e nem 5, então não tem erro, tá, meus amigos? Exatamente isso que eu estou apresentando aqui. Então aqui tem um de 14, 15 pontos, está aqui no jogo 134, no meio, né? No meio da planilha. Aqui mais 2 de 14 pontos, tá? Vocês viram que bacana? Então ela fica assim bem próximo de 15, né? Porque ela já dá vários com 14, dá a média de 7 de 14, né? E podendo pegar aí, vamos pegar mais um aleatório, vamos ver aqui. Mamãe mandou eu pegar aqui, vou pegar aqui, tá? Vamos ver também se ela vai dar 7 de 14 pontos.
Nós estamos simulando aqui que nós estamos acertando as 8 que veio dentro dessas 12 do canto, tá, meus amigos? Só para vocês verificar aí quantos jogos premiados vem, tá? Então ela já deu lucro aqui, tá? 618 de lucro quando acertou as 7, né, das 8. Vamos colocar aqui a oitava dezena. 7 com 14. Então ela fica mais ou menos fechada nisso aí. 7 prêmio de 14 pontos. Quando vem 8 dentro dessas 12 do canto e vocês acertem essas 8. Ficou bem explicado, né? Eu acho que aqui não tem mais dúvida, né? Vem essa média de 7, podendo aí encaixar 15, tá, meus amigos? Essa foi a apresentação de hoje, tá? Vamos ver onde é que tá aqui esses 14 pontos. Deixa eu filtrar ele. Tá no jogo 84, 158, 227, 228, 231, 236, 254, os 14, tá? Dos 200, deixa eu ver aqui quantos jogos que não vem premiado. Ó, aqui são 264 jogos. Quando vocês acertam essas 8, caso venha, tá explicando bem aí, tem gente que confunde. Por isso que eu estou repetindo bastante, chega a ser cansativo, né, meus amigos? Mas é necessário, viu? Então, caso venha 8 dezenas, venha esse padrão de 8 dentro do canto aqui e acertando as 8, vamos ver aqui quantos bilhetes que não vem com prêmio dos 264. Um bilhete sem prêmio. Vocês viram, meus amigos, como é forte? Então, acertando essa média aí de um bilhete sem prêmio. Não, para aí, tem um de 10 aqui, né? 9, 10. 10 não dá prêmio. 22 bilhetes, tá? Desculpa aí, viu, meus amigos? Eu não tinha visto ali o 10, tá? Então, 22 bilhetes sem prêmio. O resto, com prêmio, vou falar para vocês agora. Dos 264 jogos, 242 jogos vêm com 11, 12, 13 e 14 pontos, tá? Ficou bem mastigado agora, né, meus amigos? Quem quiser adquirir a planilha, o link vai estar no primeiro comentário, tá? Na hora que você clicar no link, você, se não configurou teu e-mail ainda, você tem que colocar um e-mail válido. Verifique bastante, meus amigos, o teu e-mail, verifique se está correto, se você digitou ele de forma correta, se está normal, porque muita gente aí está adquirindo as planilhas e o e-mail está errado. Aí quando eu mando o e-mail, eu só copio e mando. Aí ele volta, ele retorna o e-mail para mim dizendo que não achou aquele endereço, tá? Então verifica bastante. Olha, vou verificar se o meu e-mail está certo. E verifica também se a caixa de entrada do teu e-mail se não está lotada, tá? Se tiver, vocês exclua alguns e-mails, alguns arquivos, vem muita propaganda, exclui aquilo lá, para que sobra espaço, para que chega um novo e-mail, que no caso vai ser a planilha, tá? E também, antes de me procurar, eu adquiri e não chegou no meu e-mail, verifica lá se está na caixa de spam, tá? Verifica se está no lixo eletrônico, na caixa de spam, verifica lá, muitas vezes ela vai parar lá, tá? Ok? Essa foi a apresentação de hoje. Loto fácil, o fechamento do centro, tá? Vocês vão escolher 8 dessas 12 dezenas do canto, vai digitar aqui nesse espaço. Quando vocês adquirirem a planilha, vai estar vazio, tá, meus amigos? Aqui, onde digita o resultado para conferir, e vai vazio aqui também, tá? Eu vou até deixar aqui, deixa eu apagar essas dezenas. Então ela vai exatamente aqui desse tipo, tá? Desse tipo aqui. Quando vocês abrir a planilha, ela vai estar desse tipo. O que vocês vão fazer? Vão olhar essas dezenas aqui do canto, tá?
vai escolher 8 e vai digitar aqui. Ah, eu vou jogar só 5 jogos. Escolhe um lugar da planilha, tá? E escolhe e coloca no bilhete e jogue. E torça para que vocês acertem as 8 e também que venha esse padrão, né, de 8 dentro dessas 12. Ok, meus amigos? Essa foi a apresentação de hoje. Desejo aí paz e luz. Deixo um forte abraço para vocês, tá? Que Deus abençoe. Sobre a lotomania, tem muita gente procurando sobre a lotomania, mas é aquele esqueminha de poucos jogos, meus amigos. Ele dá resultado com menos ponto ou com mais ponto, mas é assim, é esquema de perseverança, tá? Você está jogando sempre. Não é uma coisa que vocês vão jogar e já vai ter prêmios. Não é assim, tá? Porque 100 dezenas, por exemplo, em 17, 30 jogos, não tem como você segurar prêmios, né? Ou diminuir drasticamente para que você pegue menos pontuação ou mais pontuação. Se tivesse como, a gente já tinha colocado aqui no canal. Então o que eu observei, que de vez em quando vai estar pegando 15, 16 ou 17 ou menos ponto, 18, né? Mas é assim, bem compassado mesmo, tá? Depois de várias jogadas, acontece de encaixar uma e pegar aí um prêmio bacaninha, tá? Mas aí eu fico meio receoso de colocar esse tipo de planilha que não tem garantias matemáticas e depois surgir um turbilhão aí de reclamação. Porque o pessoal, muitos aí, meus amigos, eu sei que 90% das pessoas que estão inscritas aqui no canal, eles entendem e sabem como que funciona. Mas tem uma minoria que não entende. Ele fala, poxa, eu adquiri a planilha do Borges lá, mas não está pegando pontuação, né? Então as pessoas não entendem que aquilo ali foi feito aleatoriamente. Já nesse caso dessa apresentação dessa planilha de hoje, ou tantas outras aí, a maioria, elas têm a garantia, ela foi montada com a garantia, tá? Mas tem que acertar da forma que eu expliquei aqui no vídeo. Essa sim, essa eu garanto, a matemática garante. Se acontecer exatamente dessa forma e não ter prêmio, fale comigo que eu pago o teu prêmio, tá? Porque tem garantias matemáticas, tá bom, meus amigos? Um forte abraço para todos vocês, que Deus abençoe, que Deus ilumine, que Deus dê muita paz e muita luz na vida de vocês e da família de vocês. E até a próxima, se Deus quiser.